Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença do ter para o ser? O que é que você dá mais valor na sua vida? O ter ou o ser? Há quem diga que o ser é melhor, mas tem pessoas que também acreditam que o ter, tendo, é melhor do que ser. E aí há uma diferença. E é sobre isso que eu quero explicar para você. Onde está o amor de uma prostituta? Há quem diga que o amor da prostituta está no dinheiro. E das pessoas que buscam uma prostituta, onde está o amor dessa pessoa? Há quem diga que está no sexo. Então é sobre isso que você tem que entender. O que é que um ímpio, uma pessoa que não conhece Jesus, ela dá mais valor ao ter ou ao ser? Cada um tem uma opinião. Mas se você não estudar a razão das coisas, você fica uma pessoa rasa. Você não entende a verdadeira razão de uma situação. Então, quem já viveu uma situação é quem sabe discernir a verdadeira razão. O porquê. O porquê é que uma prostituta, muitas vezes, ela não quer deixar a prostituição e algumas pessoas acreditam que ela não ama ninguém. O amor dela tá no dinheiro. E aí eu pergunto a você, e sobre os clientes que buscam uma prostituta? Onde está o amor dessa pessoa? Tá no sexo. Então, é sobre isso que eu quero que você entenda. Onde é a razão maior de um ser humano? É no ter ou no ser? Tem pessoas que quando ela dá mais razão ao ser, ela larga tudo. Ela abre mão de tudo para ser feliz. Na cabeça de uma pessoa que ela dá mais razão ao ser, ela é capaz de abandonar o dinheiro para ser feliz. Ela busca a felicidade dela em outras pessoas. E eu não sei se você já viu pessoas que abandonaram tudo, que largaram casa, família, bens materiais para ser feliz no amor. Quando ela encontra uma pessoa, que ela se satisfaz no sexo, na cama, ela é capaz de abrir mão de tudo pelo ser. Eu quero ser feliz. Então quer dizer, essa pessoa ela dá mais razão ao ser do que ao ter. Mas quando você não entende a verdadeira razão de uma situação, você julga da forma errada. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Como é a mente de uma prostituta que ela acredita que ela busca um amor, mas ela não encontra. E por isso, muitas vezes, ela prefere o mundo da prostituição. Porque quando ela tenta consertar a vida dela, ela vê que vai sofrer e ela não quer sofrer. Então ela não gosta do mundo da prostituição, mas ela dá mais razão ao ter do que ao ser. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Em Provérbios 11:16, Deus diz assim: a mulher graciosa guarda a honra, como o violento guarda as riquezas. Quer dizer, como é que você descobre que uma pessoa ela é violenta? Deus está comparando um homem que ele ama o dinheiro, as riquezas, com um homem violento. E você não sabe descobrir quando o homem ele ama o dinheiro, o ter, ou ele se ama. Mas ainda tem pessoas que acreditam que quem ama o dinheiro, ele se ama. E não é isso. Em Provérbios 21:8, Deus diz: o caminho do homem é todo perverso e estranho, porém o homem puro, ele é reto. Então, como eu descobri
se uma pessoa ela é pura e reta ou ela é violenta, ela só tem amor ao dinheiro. Quais são as características dessas pessoas? Que ela ama o dinheiro mais do que a ela mesma. E tem dessas pessoas? Tem. Que ela abre mão de ser para ter. Ela tem uma característica, essas pessoas. O espírito mamon que a Bíblia fala tem os graus. Tem pessoas que ela ama tanto o dinheiro que ela traz discórdia para a família, ela não consegue se dar bem com ninguém, ela ama tanto o dinheiro que ela nem se ama, mas ela não percebe isso. Quem é dessa forma é tão vaidoso, acredita tanto que se ama, que a pessoa, ela própria se engana por não saber a razão. Então, quais são as características de uma pessoa que ela não tem amor nenhum, ela não se ama, mas o amor dela tá no ter. Ela ama tanto o dinheiro na cabeça dessa pessoa, né? Que ela é dessa forma. Ela ama tanto o dinheiro que ela acredita que se ama. Ela se engana e tem a característica. E eu vou explicar a você como você descobrir, diferenciar esse tipo de coisa, porque não é fácil. Não é fácil nem para quem está vivendo uma situação. Ela acredita que abriu mão de algo por algo que nem ela mesma entende o que é que ela queria. E isso tem muito a ver com o mundo da prostituição, com o mundo das prostitutas, que elas querem ser felizes no amor, mas elas não conseguem. E elas dão mais razão ao ter do que ao ser, porque ela não busca o conhecimento do Espírito. É o iníquo que Deus fala, o que não conhece Jesus, o que não sabe a respeito do assunto e nem quer saber. Ele nem sabe e nem quer saber. Então ele acredita que ele se ama. Ele se ama. Mas quem são assim, eles na verdade eles não se amam. Ele ama o dinheiro e ele não sabe. Ele dá razão ao ter para ser feliz. E a Bíblia ensina isso. Então, uma pessoa que ela dá mais razão ao ter do que ao ser, ela quer sempre controlar as outras pessoas. Como assim? Quando ela firma no relacionamento com alguém, ela quer controlar o dinheiro daquela pessoa. Ela faz dívida para aquela pessoa. Ela tem uma forma de pensar que ela acredita que se ama tanto que tudo tem que ser da forma dela. Mas na verdade Deus explica que essas pessoas, elas não se amam, ela ama o dinheiro. Então ela tem essa característica, ela controla o dinheiro da outra pessoa quando ela firma no relacionamento. Então ela diz, eu só quero se for assim. Então ela concorda com você trabalhar. A pessoa concorda com você trabalhar, mas ela é quem vai fazer a dívida por você. Essa pessoa que ama o dinheiro, ela vai comprar aquilo que ela quer comprar, você concordando ou não. Ela é quem escolhe as coisas que ela determina. Então ela só aceita, essa pessoa que ela tem essa característica de amar tanto o dinheiro, ela só aceita que você trabalhe se for para ela dominar o seu dinheiro. Quer dizer, essa pessoa que ama o dinheiro, ela ganha, eu vou dar um exemplo. Ela pode ganhar 6, 7 salários mínimos. E a outra pessoa que está com ela pode ganhar só 1 ou 2. Mas ela não abre mão. Que a pessoa trabalhe para ela. Ela quer dominar o dinheiro daquela pessoa. E ela diz, essa pessoa ela diz, quer trabalhar, eu não proíbo que trabalhe. Agora tem que ser do meu jeito. Elas dominam a outra pessoa, porque ela não se ama, ela ama o dinheiro e aquela outra pessoa que vive com ela não sabe que ela ama o dinheiro. Ela acredita que ela se ama tanto, a autoestima dela é tão grande que ela é dessa forma. Mas eu vou explicar para você a razão, por que é que essa pessoa é assim.
Geralmente é uma pessoa que vem de um sofrimento, que vem de uma carência e nem ela mesma se reconhece, porque ela aprendeu a vencer, aprendeu a ganhar o dinheiro, mas o convívio com uma pessoa desse nível, que tem amor ao dinheiro, é dessa forma. Ela deixa o outro trabalhar, mas se for para ela dominar. Então ela é quem faz os projetos do dinheiro do outro. Se você não quer, não trabalhe. Mas se você trabalhar, é dessa forma. E essa pessoa, ela não tem coragem de comprar nada sozinho. O amor dela é no dinheiro. E ela deixa o outro trabalhar desde quando ela domine o dinheiro daquela outra pessoa. Eles preferem não ter, se for para o outro ter. Eu vou lhe dar um exemplo para você entender o que significa isso. Uma pessoa que ela dá mais razão ao ter do que ao ser. Ela prefere não ter do que dar a uma pessoa que ela vê que não merece. Ela acha que aquela pessoa não merece. Então, por exemplo, ela quer comprar um objeto para dentro de casa. Se o outro não quer dividir, não quer rachar, ela também não compra. Quando uma pessoa ela dá mais razão ao ter do que ao ser, ela é dessa forma. Quer dizer, ela quer comprar um sofá. Se o outro não tem o dinheiro para rachar, ela prefere não comprar o sofá que ela quer. Ela quer ter uma piscina, mas se o outro não racha a piscina com ela, ela prefere não ter. Quer dizer, essa pessoa ela ganha 6 ou 7 salários mínimos, mas o outro só ganha 2. Mas ela quer dominar os 2 salários do outro. Se quiser trabalhar, é desse jeito. Quer dizer, uma pessoa controladora em tudo, ela quer vantagem em tudo. Ela é uma pessoa individual em tudo. Ela não consegue ser uma pessoa que abra mão de nada por alguém. Ela não consegue, ela é individual. Então quer dizer, aquilo que é meu, mas aquilo que é seu é nosso. Quando você tem uma relação com alguém que ela é dessa forma, que Deus explica, que são os perversos, que tem amor à riqueza, ele tem esse comportamento. Quer dizer, o que é seu é nosso, mas o que é meu é meu. Esse nível de amor ao dinheiro, essas pessoas, quando elas compram alguma coisa que o outro não tem como compartilhar, como ajudar, ela compra escondido. Ela prefere ter o dinheiro guardado. Ela, quando compra, ela compra só para ela. Ela não quer dividir com o outro, porque ela é uma pessoa totalmente individual. Quer dizer, ela diz que se ama, mas ela prefere não ter uma coisa, desde quando ela vai dar o direito de você ter, sem você pagar junto com ela. Ela prefere não ter. O amor dessa pessoa é no dinheiro. Ele só abre mão de ter para satisfazer a carne dele, os desejos dele. E aí é onde você se engana com uma pessoa que ela é perversa. Você acredita que ela faz tudo por você, mas na verdade ela faz tudo por ela. Então ela só faz alguma coisa, ela só abre mão do dinheiro dela se for para satisfazer os desejos da carne delas. E é por isso que o outro acredita que é amor, porque a pessoa faz tudo para me agradar. Mas na verdade, aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, ela só faz alguma coisa para lhe agradar quando ela tá vendo que tá perdendo. Quando na visão dessa pessoa, que é os perversos, que a Bíblia fala, ela só faz alguma coisa para lhe agradar quando ela já tá perdendo. Quando não, ela não quer fazer nada por ninguém. Então quer dizer, ela deixa de ter, porque na cabeça dessa pessoa, que ela tem amor ao dinheiro, ela diz que não vai dar carne a gato. Um exemplo. Eu não vou dar a quem tem e não quer dividir comigo. Então você trabalha e não quer dividir comigo, quer dizer, ele usa uma forma de dominar o dinheiro do outro. Então quem vive com uma pessoa assim, ela pensa que aquela pessoa ela tem amor, ela se ama.
Ela se ama tanto que ela é dessa forma. Ela é individual o tempo todo. Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina é que essas pessoas são perversas. Elas têm tanto amor ao dinheiro que são perversas. Então, por isso, uma relação com uma pessoa desse nível é muito difícil, porque ela quer controlar o dinheiro do outro o tempo todo. Ou ela controla o seu dinheiro, ou ela não deixa você trabalhar. Ele chega a esse nível. Você não quer trabalhar, agora tem que ser assim. Então, se eu vou comprar uma coisa, é dividido. Senão, ela não quer que você trabalhe. Senão, ele não quer que você trabalhe. É uma pessoa que bota mal vontade em tudo se for para ela gastar. Se for para essa pessoa gastar, ela prefere não viajar. Ela prefere não ter. Eu conheço pessoas que preferem ter vários terrenos, várias casas, mas não tem coragem de comprar um carro. Anda de moto. E ela bota mau gosto de ter o carro. Ela fala mal de quem quer ter um carro. Para onde o carro me leva, a moto também me leva. Para que eu vou ter um carro? Porque ela tem pena de gastar com a gasolina do carro. Então ela quer andar de carro, mas ela só quer andar de carro no carro dos outros. Essas pessoas que têm amor ao dinheiro, eles confundem a mente dele mesmo. Então quem convive com alguém que tem amor ao dinheiro, ele não sabe, aquela outra pessoa, ela não sabe se ele ama a ela ou se ama tanto que é dessa forma. Ele não abre mão de nada por ninguém. Ele só pensa nele. Então quer dizer, o que é seu é nosso, mas o que é dele é dele. Então ele usa essas estratégias. Ele usa esse tipo de estratégia. Quer dizer, ele mostra para você, que se você trabalha, por que é que eu vou comprar isso sozinho? Se você também trabalha. Temos que dividir. Quer dizer, mas se você ganha menos? Se você ganha menos e ele ganha mais, por que é que ele não quer ter? Por que é que ele prefere não ter? Porque você não tem a mesma condição que ele. Porque o amor dele está no dinheiro. Essas pessoas, elas geralmente, se você comprar uma coisa, pegar uma coisa de uma pessoa dessa, que é os violentos que a Bíblia fala, que o amor dele está na riqueza. Se você pegar uma coisa dessa pessoa e comprar uma coisa melhor do que aquela que ela tinha, ela vai brigar com você. Ela vai xingar você, porque ela quer as coisas individuais. O projeto na cabeça dessa pessoa, que o amor dela está no dinheiro, é a qualquer momento não viver com você. Ela faz os projetos dela sempre individuais. Então, se você pode somar com ele, ele até mistura. Porque na hora que separar, ele vai dizer, vamos dividir. Mas se for para você pegar uma coisa, por exemplo, eu tenho uma moto, mas eu quero pegar a moto e trocar num carro. É o bem da família. Ele não quer. Ele prefere não ter o carro. Ele prefere ter a moto. Porque na cabeça dele, quer dizer, ele sempre está programando a qualquer momento sair da relação. Ele tem amor ao dinheiro e não à pessoa. Então, todo projeto que ele tem é sempre individual. Nunca é junto. Então, com o tempo é que você vai observar que ou você cede para conviver ou a qualquer momento a relação vai acabar. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que prioriza o ter. E você acredita que ela se ama tanto, que ela se prioriza tanto, que você não descobre que o amor dela está no dinheiro. Ela não se ama, ela ama o dinheiro. E por isso as coisas delas têm que ser sempre individuais. Quer dizer, eu pego uma coisa que é sua e eu troco por uma coisa para ser nossa. Ela não quer. Ela vai brigar com você.
ela vai xingar você, porque está saindo do projeto da mente dessa pessoa que tem amor ao dinheiro. Quer dizer, ela pegou uma coisa que era minha, que era só minha, e agora transformou no que é nosso. Mas eu não queria. Porque a qualquer momento a pessoa está pensando em fazer projetos sozinhos. A mente dessa pessoa é focada totalmente no ter e não no ser. Então é muito difícil conviver com uma pessoa desse jeito, porque você não sabe que nível de relacionamento é esse. Esse nível de pessoas são esse que a Bíblia fala, que o amor dela está nas riquezas e não no ser humano. Ela acredita que se ama tanto que ela é uma pessoa prevenida o tempo todo. Ela acredita que se ama, porque são pessoas altamente vaidosas, são pessoas altamente individuais, são pessoas prevenidas. Então a mente que ela, a forma que ela criou, pensando que é feliz, que vai ser feliz, é sempre se prevenindo. Se a qualquer momento eu me separar, e se a qualquer momento essa mulher me largar, como é que vai ser o meu trabalho, as minhas coisas, o meu projeto, os meus bens? É uma pessoa que não confia em ninguém, nem em quem mora, nem em quem casa. Quer dizer, onde é o amor dessa pessoa? É no ter ou no ser? Então você acredita que ela se ama, mas na verdade Deus explica que ela ama o dinheiro. E é por isso que você vive assim, confuso, sem entender o que é o amor, ou o que é, porque ela se ama, é assim que a gente pensa, né? Porque eu já vivi com pessoas assim, eu sei que é assim. Você acredita que ela se ama tanto, que ela se bota num pedestal em primeiro plano, primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, que você não é mais nada. Mas na verdade não é isso. Ela não se ama, ela ama o dinheiro. Por isso ela é uma pessoa o tempo todo prevenida. Por isso essa pessoa, ela acredita que se ama. Mas quem não conhece Deus, ela não consegue se amar. Ela busca o amor no externo. E é por isso que eu vou explicar para você, contando um caso que eu conheci, que quem vê de fora acredita que quem tem dinheiro se ama. Mas a gente só acredita que aquela pessoa se ama até ter o conhecimento do Espírito Santo, que aquela pessoa não se ama. Ela ama sempre, o tempo todo, o ter e não o ser. Ela tanto se engana como ela engana as pessoas que convivem com elas. Porque ela domina o tempo todo o outro. Quer dizer, se você quer trabalhar, essas pessoas, ela prefere que você não trabalhe. Uma pessoa que ama o dinheiro. Ela prefere dominar a situação. Mas já que você vai trabalhar, ela vai ter que dominar o seu dinheiro. Quer dizer, confunde ou não confunde a sua mente? Que ela se ama. Parece tanto que ela se ama, que ela se prioriza o tempo todo, que você não descobre mais. Você perde o controle na sua cabeça onde está o amor dessa pessoa. Porque você se doa, você tenta mudar a pessoa, mas você não consegue. Porque ela é individual o tempo todo. Quer dizer, o que é seu é nosso, mas o que é meu é meu. E com o tempo ela descobre que é assim. Mas ela pensa, eu sou assim, vou fazer o quê? Né? Quer dizer, onde é que está o amor de uma prostituta e onde é que está o amor de um homem que busca uma prostituta? Eu vou lhe dar esse exemplo para que você entenda que enquanto você não convive com a situação, você acredita que o amor da prostituta está no dinheiro. Todo mundo pensa isso. O amor de uma prostituta está no ter. Ela não ama homem, ela ama o dinheiro. E não é bem assim. Na verdade, quem não busca Deus, ela não se ama, mas ela não sabe que não se ama. E ela busca o amor em pessoas, mas não encontra.
E por isso ela prefere ter do que ser. Então é a forma que uma prostituta encontrou de se amar e se valorizar, é priorizando o ter na vida delas. E eu vi isso de perto. E eu ficava me perguntando, quando eu via uma prostituta, porque eu tive uma casa de prostituição, e eu vi algumas prostitutas ganhar muito dinheiro e algumas abrir mão do dinheiro pelaquilo que ela queria, aparentemente. Quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo para que você entenda. Podia ter 2, 3, 4 homens no salão querendo fazer programa com aquela mulher. Mas, quando ela gostava de estar com um cliente, ela abria mão. Ela abria mão do dinheiro para ficar com aquele cliente, que nem tinha tanto dinheiro, mas ela achava melhor. Porque ela gostava do papo e ela queria estar com aquele homem. Quer dizer, aquilo me deixou um pouco confusa, porque na minha cabeça elas priorizavam o dinheiro o tempo todo. E aí eu fiquei prestando atenção, nesse caso, onde estava o amor da prostituta? Porque aparentemente está no dinheiro. E como ela abre mão do dinheiro para estar com uma pessoa que não pode pagar pela noite dela? Porque se ela ganhar R$1.000 em uma noite, se ela faz um dinheiro bom em uma noite, por que ela está abrindo mão daquelas pessoas todas que ela sabe que vai apurar um dinheiro bom por essa que não tem condição? Quer dizer, só quando você tem experiências é que você descobre que, na verdade, uma prostituta, ela só se prostitui porque quando ela tenta consertar a vida dela, não é como ela pensa e ela prefere voltar para o mundo da prostituição. Ela nem ama o mundo da prostituição e você acredita que o amor dela está no dinheiro, que ela ama o dinheiro e, na verdade, ela prioriza o ter por não saber o que é o ser. Então, tem pessoas que abrem mão. Eu já vi pessoas abrir mão de bens, de casa, de riqueza, de funcionários, para viver com uma pessoa humilde, para se satisfazer, porque aquele homem não satisfazia ela em nada. Quer dizer, ela abriu mão da riqueza pelo ser, porque ela queria ser feliz com aquele pobre, com aquela pessoa que só podia dar o básico. E aí você diz, essa pessoa realmente, ela não tem amor ao dinheiro. Ela tem amor, ela se ama. Não é verdade? Então eu vou contar um caso para você entender que sem Deus, até o próprio ser, ele se engana. E ele toma decisões erradas por não entender aquela decisão que ele está tomando. Eu conheci um homem que ele tinha uma esposa, um amante e uma ficante. E ele era muito rico. Então, ele bancava a amante de tudo. Com tudo que ela queria. Plásticas, carro, casa, tudo ele dava a essa amante. E ele tinha uma ficante e a esposa. A esposa dele sabia, todo mundo sabia de tudo. Mas ele não queria deixar a esposa dele. E um dia, a esposa dele, ela bateu na amante. Ela encontrou a amante e deu uma surra na amante. E ele, porque tinha esse caso há muitos anos e todas sabiam, ele saiu de casa. Ele decidiu sair de casa. Ele saiu no momento da raiva, né? No momento que ele descobriu, porque a amante deu parte dela, e ele, como da alta sociedade, que conhecia todo mundo, era um homem da lei, ele se sentiu envergonhado. Ficou com vergonha do que a esposa fez. E para castigar a esposa, ele decidiu sair de casa. Ele decidiu sair de casa. E a amante aproveitou a situação e disse para ele que agora ele ia ter que escolher. Ou ele deixava a esposa para ficar com ela, ou ela não queria mais ser amante. Porque ela já estava como amante há mais de 10 anos.
e todo mundo sabia da história. Quer dizer, esse homem, ele se sentiu encurralado com a situação, porque na cabeça dele, ele tinha o controle da situação. Todo mundo sabia, todo mundo aceitava. A amante sabia da esposa, a esposa sabia da amante, mas ninguém abria mão de nada, porque ele bancava toda a situação de todo mundo. Então, como foi que esse homem se sentiu quando teve que tomar uma decisão? E agora? Ele saiu de casa só para dar um susto na esposa, para que ela respeitasse o cargo dele, o nível dele, e não se rebaixasse para brigar, impondo alguma situação. E agora a amante, quem decidiu que ele agora ia ter que tomar uma decisão, ou ela não queria mais ser amante. Essa amante, ele tinha formado ela, tinha dado tudo na vida dela. E aí esse homem caiu no desespero, passou a chorar, ficou confuso, sem saber mais o que fazer, e a amante deixou bem claro: se você voltar para sua casa, porque ele se hospedou em hotel, se você voltar para sua casa, eu não fico mais com você, não aceito mais ser amante. E esse homem, se acabando de sofrer, de chorar, ele decidiu voltar para a esposa e não ficou com a amante. Quer dizer, esse homem me contou, ele mesmo conversou comigo, e ele me contou que decidiu ficar com a esposa porque na cabeça dele, ele ia perder os bens, a família e até a ficante, que não ia aceitar quando visse ele largar tudo por amor à amante. Então ele botou na balança: é melhor ter duas do que perder tudo só por uma. E na cabeça da esposa, ela pensa: ele me ama, ele preferiu a mim. Na cabeça da amante, ela pensa: ele não me ama, ele ama a esposa. Onde, na verdade, o homem pesou o ter. Ele priorizou tanto o ter que preferiu sofrer o sofrimento da carne, ficar depressivo, com crises de choro, até adoecer emocionalmente, do que abrir mão de tudo só para ter aquela mulher que satisfazia ele na cama em tudo. E na cabeça dele foi o que ele disse: na minha cabeça, com a minha mulher eu estava ganhando mais, porque a minha mulher nem me largava por nada e eu ainda tinha direito a ter uma ficante, onde a outra estava exigindo eu largar tudo. Quer dizer, ele priorizou mais o ter do que o ser. E é sobre isso que eu aprendi com a prostituição, onde uns dão valor mais ao ter do que a satisfação da própria carne. Tem pessoas que abrem mão do ter para ser feliz da forma que ela encontrou, com a pessoa que ela quer. Ela encontrou uma pessoa que satisfaça ela e ela joga tudo para o alto para curtir aquele amor, para viver uma nova vida e não viver de aparência. Onde tem pessoas que preferem manter uma aparência para ter do que ser. E quem vive de fora, que não sabe sobre a espiritualidade, ela diz: as prostitutas se prostituem porque quer. Onde, na verdade, uma prostituta, ela se prostitui porque ela acredita que é melhor ter do que ser. Porque quando ela tenta ser uma mulher honesta, uma mulher de bem, ela passa a sofrer aquilo que ela não quer sofrer. Humilhações, desprezo. Então, quando ela é uma prostituta, ela é agradada, amada. Quem está de fora, que observa, muitas mulheres que já sofreu na mão do homem, ela prefere largar o homem e ter a vida de prostituta, porque diz: não vale a pena. Não vale a pena ser honesta, ser de bem,
ser decente, onde os homens só dão valor às prostitutas. E a prostituta, ela tenta consertar a vida dela, mas ela não consegue. Por isso Jesus disse que era mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus e os publicanos do que os próprios religiosos, que julgam as coisas sem o conhecimento verdadeiro. Aí foi quando eu entendi porque é que uma prostituta, ela abria mão de ganhar o dinheiro com um cliente que não podia proporcionar nada para ela, porque era o que eu via. Tinha mulheres que ganhavam muito dinheiro em um dia só, se prostituindo, mas quando chegava um cliente que ela gostava daquele cliente, ali ela ia dar o preço do programa dela, ela aumentava para o cliente não querer. Ela dizia que aquele cliente ia pagar mentindo. O homem não tinha dinheiro para dar ela, mas ela queria estar ali, naquela mesa com aquele homem, porque ela se agradou daquele homem. E eu ficava confusa com o que é a mente de uma prostituta. Porque, na verdade, quem está de fora acredita que a prostituta, ela ama o dinheiro, que ela não ama ninguém. Mas, na verdade, a prostituta, ela busca um amor, mas ela não encontra. Porque quando ela tenta consertar a vida dela, ela passa a sofrer. Quer dizer, começa a vir as cobranças, né? Do que ela já aprontou, do que ela fez. Então, quando ela começa a ser humilhada, quando ela se vê como esposa, quando os papéis se invertem, ela prefere viver a vida do ter. Porque ali ela se sente mais valorizada. Então, quem está de fora fica sem entender e diz, prostituta, ela só ama o dinheiro. E os homens que pagam? O que é que eles amam? Se eles pagam. As mulheres acreditam que prostituta, quem não vive na prostituição, acredita que as prostitutas não têm valor nenhum. Já na cabeça da prostituta, quem não tem valor são elas, porque eles fazem tudo por elas. Então veja que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de criar uma crença de ser feliz. Cada um buscando uma felicidade de uma fonte errada, de uma forma, onde na verdade o iníquo que a Bíblia fala, aquele que não reconhece Deus, não busca o conhecimento de Deus, cada um, ele busca a felicidade dele no ter. Toda pessoa que ela é carente, que ela teve problemas com a família, problemas com o pai, problema na criação, um lar disfuncional, o amor dele está no ter. E é isso que Jesus veio ensinar. Todo amor de uma pessoa, quando ela não sabe o que é Deus, não busca o conhecimento de Deus, o amor dela está no ter. E por isso é que eu digo a você que o comportamento de uma pessoa que ela não busca Deus são esses. Ele finge se amar tanto que ou ele controla aquela pessoa que ele conseguiu, ou ele não consegue conviver. Porque a convivência é insuportável. Porque a pessoa, ela tem tanto amor no dinheiro que ou ela controla o seu dinheiro ou os conflitos começam dentro de casa. E muita mulher cede para ter paz. Ela acredita que é para manter a família dela, né, de pé. Porque ou ela cede ou o homem fica transtornado. Porque ele não aceita que a mulher trabalhe e não faça aquilo que ele quer. O homem, quando ele ama, quando ele é violento, quando ele tem amor ao dinheiro, ao extremo, ele é dessa forma. Ou ele domina a mulher, ou ele não quer que a mulher trabalhe. Ou ele faz a dívida para ela, ou ele não é feliz. Ele prefere não ter. Ele prefere não comprar o que ele tem de comprar. Quer dizer, como é que uma pessoa ela deixa de ter algo porque o outro não quer contribuir?
Quer dizer, ela não tem amor. O amor está no dinheiro. Ela prefere guardar o dinheiro, mentir, dizer que não tem, porque o outro não tem. Quer dizer, eu já conheci uma pessoa que ela ganha 6, 7 salários. Mas ou ela domina o salário da mulher, que só ganha 1, ou ele não deixa ela trabalhar. E a mulher, para se sentir um pouco feliz, prefere ceder, deixar ele tomar conta daquele dinheiro dela, do que ter uma guerra dentro de casa ou não trabalhar, viver submissa a ele o tempo todo. Quer dizer, quando você é um ser natural, o que é que você acredita? Que essa pessoa, ela se ama tanto que ela não valoriza ninguém. Mas, na verdade, ela ama o dinheiro. E ninguém consegue conviver com uma pessoa que ama o dinheiro se ela não ceder. Se ela não ceder o tempo todo. Então, quer dizer, como é que uma mulher se prostitui e ela é amada, adorada, paparicada, e quando ela de repente tenta casar e ela se depara com uma situação dessa, ela já não aceita. Onde uma mulher sem experiência, ela aceita. Porque ela não caiu no mundo. Ela não sabe pesar a diferença de nada. Então, a que faz um programa, ela pensa, né, que como é que uma mulher casada, ela é casada dessa forma? Quer dizer, a prostituta, ela fala mal da casada, a casada fala mal da prostituta, o que paga o programa fala mal da prostituta, mas na verdade, onde está o amor dessas pessoas? Onde está o amor? Por isso a Bíblia diz que o iníquo, ele não sabe o que vive. O caminho do homem, do homem perverso é estranho. Do homem perverso é estranho, porém o homem puro é reto. O homem, ele só é puro se ele busca Deus. Se ele não busca Deus, ele busca uma forma de se explicar por que é que ele é dessa forma. Então ele diz, ele é justo para ele. Como é que eu vou ter uma mulher que trabalha e compara alguma coisa sozinha? Então ele fica justificando e sugando aquela mulher o tempo todo. Sugando o tempo todo. Quer dizer, quem tem experiência na vida não aceita, não admite mais viver uma vida dessa. Por isso, as prostitutas, elas tentam consertar a vida dela, mas termina preferindo o mundo da prostituição porque ela dá razão ao ter e não ao ser. Ela busca um amor, mas ela não encontra. Na mente de uma mulher casada, ela acredita que as mulheres prostitutas não têm valor nenhum. Onde o homem, quando ele gosta de uma prostituta, ele quer fazer tudo por ela. Mas tudo mesmo. Ele quer dar tudo a ela. Ele quer abrir mão de qualquer orgulho. O homem, ele diz que ele não quer saber do passado daquela mulher. Ele quer saber do futuro daquela mulher. Não do que ela já fez. Quer dizer, ela só é prostituta na boca das mulheres casadas. Porque os homens, na verdade, eles pagam pau. Eles pagam caro. Elas, na mente delas, elas têm todo o valor. Por isso, ela investe no corpo. Elas dizem que não sabe como é que uma mulher casada, elas ficam casadas há tanto tempo. Porque ela vê que a casada, ela sofre. E na cabeça da prostituta, ela não precisa sofrer. Por isso ela dá razão ao ter. Então quer dizer, o que é que você acha? Que a razão da vida do homem, do ser humano natural, quando ele é iníquo, ele não conhece Jesus, qual é o melhor? É o ter ou o ser? Quando você não conhece Deus, você fica confuso. Porque uns dá razão ao ter, outros dá razão ao ser. Mas cada um com a sua experiência. E cada um julgando as coisas pelo seu conhecimento e pelas aparências.
mas cada um dizendo ter a razão. Todo mundo diz ter a razão. Mas aí eu pergunto a você, você acha justo quando um homem ele se comporta dessa forma? Ele ganha 5, 6 salário mínimo e ainda quer tomar conta do salário da mulher que ela só ganha 1 ou 2? E ele não aceita fazer nada sozinho, tem que rachar a energia, tem que rachar a feira com ela, tem que dominar o dinheiro dela, porque ele diz que a obrigação não é dele. Ela também tem que... Ela não trabalha, então ela também tem que ajudar. Onde está o amor dessa pessoa? Quer dizer, ele justifica ter amor, mas o amor dele é onde Deus diz, é o homem violento. Então a mulher, para viver com um homem violento, ela tem que ceder o tempo todo. Ela tem que ceder o tempo todo. Porque o amor dele está no ter. E nem ela mesma entende a mente do homem, a mente desse ser humano. Porque ela cede tanto que ela fica sem entender. Eu já vivi uma situação dessa, né? Que eu comecei a trabalhar e o homem dizia, quer trabalhar, e ele fazia as dívidas para mim. Eu tinha que comprar o que ele queria. E ele tinha muito mais que eu. Mas ou eu cedia ou eu não conseguia trabalhar. Então quer dizer, onde está o amor dessa pessoa? Na época eu achei que ele se amava tanto, né? Que ele não dava valor nenhum aos meus esforços. Então eu adquiri um conhecimento muito grande no meu trajeto de vida para entender realmente que só Deus, ele revela o coração do homem, como é enganoso. Como o coração do ser humano é enganoso. Porque ele engana ele mesmo para dar razão àquelas atitudes que ele tem. Ele justifica para dar razão àquele sentimento que ele carrega. Ou ele domina ou ele não quer. Ou ele faz ou ele não quer. Mesmo você fazendo algo melhor por ele, ele não vê como bom. Porque ele é individual. O amor dele está no ter. E você ainda acredita que ele se ama. Porque, na verdade, a pessoa que acredita porque não tem experiência, né? Eu achava que a pessoa se amava. Na verdade, eu só aprendi que essa pessoa, essa que eu estou dando como exemplo, o amor dela está no dinheiro o tempo todo. Hoje é uma pessoa que não se dá bem com ninguém, mas acredita que todo o valor dele está no dinheiro. São as pessoas que não sabem valorizar o tão bom que ele é. Quer dizer, vai compreender o coração do ímpio. O coração é enganoso. Então ele não sabe que ama o dinheiro. Ele fica justificando. É uma pessoa terrível de convivência. Então esse caso que eu estou contando para você é para você entender mais. Como assim? Quer dizer, aonde o homem ele paga o pau, ele paga tudo para ter uma mulher, já para a mulher de casa ele não quer pagar. Então na cabeça dele ele ama aquela mulher, que ele paga tudo. E por que ele não fica com ela? Por que ele não larga ela? Porque na verdade ele não larga a mulher pela amante porque o amor dele está no dinheiro. E nem ele mesmo sabe que o amor está no dinheiro. Por isso é que esses homens, eles buscam ser individuais. Para na hora que ele pensar em cair fora, ele ter como não cair o padrão dele. Por isso ele fica negando para a mulher que não tem. Não quer gastar. Porque na cabeça dele, ele faz planos que a qualquer momento aquele casamento dele vai dar ruim. Porque ele sabe que ele não paga o preço de um bom homem. E eu acho que ele pensa, como é que essa mulher suporta estar comigo? De tanto que ele sabe que escraviza a mulher. E a mulher, por não ter experiência, ela pensa que ele se ama. Onde, na verdade, o amor dele está no dinheiro. Por isso ele tenta o tempo todo ser individual. Se vamos comprar uma coisa, vamos comprar.
Se eu puder comprar uma coisa e a mulher não ter como ter ou como não saber, aí sim eu compro sozinho. Mas eu comprar para ela usufruir, não, que ela trabalha também, ela que compre o dela. Quer dizer, é uma pessoa que não reconhece onde está o amor dela. Quer dizer, aquilo que é seu é nosso, mas aquilo que é meu é meu. É meu. E essas pessoas, elas geralmente falam que as pessoas são interesseiras. Todo mundo são interesseiros, menos eles. Porque eles não se reconhecem. Eles falam mal das pessoas, mas não se reconhecem. Ele dá razão àquilo que ele é, porque é aquilo que ele aprendeu. Então veja o que Deus ensina, se bate errado com aquilo que a gente pensa. O coração do homem, ele é enganoso. Ele busca justificar e dar razão àquilo que ele é, falando mal das outras pessoas e muitas vezes fazendo pior do que as pessoas fazem, criticando as pessoas e se autopromovendo o tempo todo, para ter razão ao sentimento que ele criou na cabeça dele, que na cabeça dele ele se ama, onde na verdade ele ama ao ter e não ao ser, porque ele não abre mão nem daquilo que ele quer. Uma pessoa que ama o dinheiro, ele não abre mão nem daquilo que ele quer. Se for para ele perder, ele abre mão dos gostos da carne dele para ele não perder. Ele prefere não perder. Ele prefere juntar, ter. Então, ele, na verdade, ele só abre mão pelo desejo da carne dele. Se ele já encontrou, se ele já está ali envolvido, se não, ele abre mão do desejo da carne dele só para dizer, eu tenho. Porque não me diga que uma situação dessa, o homem não largou a mulher, não ficou com a amante, chorando, se acabando, onde ele bancava, onde ele fazia tudo, foi por amor à mulher. Não foi. E ele mesmo disse que não tinha sido amor. Que ele botou na balança e ele ia sair perdendo. E ele sofreu muito. E até hoje ele não sabe se ele agiu certo ou errado com ele. Mas ele não teve coragem de fazer aquilo que ele mais queria. Então veja, se é Deus que erra, quando ele diz que o princípio dos maus está o dinheiro, todo princípio mal, o dinheiro está pelo meio. Aí quando a gente não busca a razão dos maus, os princípios, a gente não entende o que Deus quer dizer com isso. A gente dá razão. Se o dinheiro é meu, eu tenho razão. Eu tenho razão de ser assim, porque o dinheiro é meu. Mas nem eu me conheço. E eu me torno dessa forma. Critico, julgo, falo mal e cometo todos esses erros, dando razão aos meus erros. Aí você entende por que é que uma prostituta, muitas vezes, ela prefere ser prostituta. E quando ela quer largar a prostituição, já é quando ela passa a ter uma visão da velhice. Enquanto ela não tem, ela prefere viver essa situação. E ela não entende por que é que as mulheres, elas dão tanto valor a ser casada. Porque todas elas já tiveram experiências em um relacionamento e não quis sofrer. Não é verdade? Eu não sei se você conhece alguma história de uma prostituta, né? Elas até querem um amor, ela quer se apegar a alguém, mas quando ela tenta, ela vê que não é bem assim como ela quer. Então ela volta, ela fica ali dominada pelos desejos do ter, né? Que não é nem os desejos da carne. Na verdade, a visão dela já está no ter. Ela não pede a Deus para consertar a vida dela. Que é muito difícil uma prostituta
ela conseguir consertar os erros delas sozinhas, porque ela vai passar a pagar, né? Todas elas carregam uma maldição hereditária muito grande, mas não buscam o conhecimento de Deus e acreditam não ter sorte no casamento. E por ter conhecido essa vida, que aparentemente parece fácil, mas eu não vi como fácil. Eu vi realmente como uma vida sofrida, né? Mas devido a pessoa já ter conhecido uma aparente felicidade, ela se rende e viver daquela forma. Porque, na verdade, para ser casada e permanecer aguentando tudo, só quem não tem experiências com outros homens que permanece ali, porque fica com medo, né? Foi isso que eu aprendi. Muitas mulheres, elas sofrem no casamento com medo de viver, com medo da prostituição, com medo de ser mal falada, né? Já elas que conheceram, diz que não sabe como é que elas aguentam ser casada com essas peças que dizem que se ama tanto que quer escravizar a mulher. Então veja que as mentes se dividem. São valores mútuos, cada um com o seu e cada um com a sua mente formada. Quer dizer, só Deus liberta. Só Deus traz um conhecimento que você não tinha. Porque pelo olho humano, você vai fazendo um filtro e fica sem entender. O que é que você quer para você? Né? A gente fica sem entender. Então, só Deus, ele liberta o ser humano dessa crença de acreditar que apenas os seus olhos podem alcançar, que os seus olhos querem alcançar uma liberdade, uma forma diferente. E aí você fica querendo e não acha. Porque planta e quando vai colher, a pessoa não quer colher. Não quer colher. No meu caso, né, eu me casei com o primeiro, um homem narcisista, que quis fazer tudo isso comigo e eu sofri 10 anos para conseguir me libertar. E só consegui porque eu orei pedindo uma libertação. Eu já não orei pelo meu casamento. Eu orei querendo sair. Eu quero viver. Eu quero conhecer o mundo. Porque eu casei com 16 anos. Então, veja aí que não é fácil. Não é para todo mundo que tem coragem. E quem já tem a coragem, não tem mais como consertar. Por isso, Jesus disse que era mais fácil uma prostituta ir para o céu e um publicano. Porque de muito ele se bater, buscando um amor, buscando uma felicidade, ele ia entender sobre a lei do retorno. Sobre o que se faz aqui e se paga aqui. Onde algumas pessoas não provam, justifica os seus erros e dá razão ao seu próprio erro. Porque ele não quer se ver como errado. Ele não quer se ver como errado. Então ele cria o amor dele. Então como é que ele diz? Eu me amo. Onde na verdade ele ama o ter e não o ser. Muito ser humano é assim. Mas ele acredita que se ama. E é carente. Esconde a carência. E sofre sem demonstrar. Porque ele quer o amor em pessoas. Onde na verdade ele tem amor a coisas. Ele tem amor a coisas. Por isso ele se torna violento, brigão, agressivo. Mas ele dá razão a tudo isso que ele é. E ele bota os defeitos deles nas outras pessoas. Quem é interesseiro às pessoas, quem mente são as pessoas, eles são perfeitos. Essas pessoas que se dizem assim, elas se qualificam como perfeitas. Pelo ter. Mas só quem convive
sabe o quanto é difícil conviver com um homem que esse homem violento, que ele, né, ele protege as riquezas dele, né? Mas ele não assume. Ele diz que se ama. O amor tá nele, não tá nele. Só quando você buscar Deus é que você entende que o amor não é isso. Você escravizando pessoas, sugando pessoas, querendo tirar vantagem das pessoas. E quem sofre? Quem se envolve com essas pessoas, buscando o amor. Porque geralmente uma mulher que aguenta um relacionamento assim, ou até homem, né? É o primeiro. É o primeiro. Quando não é o primeiro, é um homem que investiu tudo naquele relacionamento. Acreditou naquela pessoa e agora não sabe mais nem como sair. Isso é o homem violento, que o amor dele está nas riquezas. Mas até para você aprender, você precisa buscar. Senão você acredita que ele se ama. Por isso ele não dá valor a ninguém. Não abre para ninguém. Ele não se abre para ninguém. Ele ilude aquela pessoa como se fosse uma pessoa boa, porque não conhece Deus. E quem não busca o conhecimento de Deus, né, nem tem e nem quer. Porque o amor dela tá no ter. Quer dizer, eu vou ter que mudar, não quer. Se eu vou ter que mudar, para eu querer Deus, eu tenho que mudar, não quero. Entende? Como é difícil a mente humana. Então só Deus, né, para lhe explicar tudo isso. Porque o amadurecimento do homem, às vezes, lhe traz dor. Porque quando você descobre que todo mundo vive pelo seu interesse próprio, não é fácil. Não é verdade? Eu não sei se você já viu experiências dessas que eu tô falando aqui para você. Que só quando você amadurece é que você aprende que todo mundo só vive pelo seu interesse próprio. Mas julga as outras pessoas como se elas fossem as perfeitas. E as outras pessoas não valessem nada. Só elas são boas, né? Então veja que só Deus explica para você o que é Deus. Porque todo mundo pensa que Deus é o ter. E é por isso que elas vivem de aparência, se agarrando no ter, porque não sabe o que significa ter o amor a Deus. E quando você ama a Deus, aí sim você se ama. Por isso que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele finge que ama a Deus e não quer saber nada. Por isso quem não sabe, acredita que essas pessoas, elas se amam. Onde na verdade ela ama o dinheiro, mas elas negam que amam o dinheiro. Elas não assumem, elas têm vergonha da própria realidade. Nem elas se amam. Veja como é difícil sem buscar a Deus. E eles acreditam que difícil é buscar a Deus. Por ficar julgando, olhando pelo olho natural, acreditando da forma que aprendeu. Né? Como vou desaprender tudo que eu já aprendi? Aí na mente do homem natural é muito difícil desaprender de tudo que já aprendeu. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.